Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres são 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará um outro, que será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, e 2 tempos, e metade de um tempo. É que quando o chifre pequeno se levanta depois dos 10 chifres, que representam as tribos bárbaras, ele arranca 3 chifres. Os érolos, os vândalos e os ostrogodos. Elas não aceitavam a autoridade dos bispos. E quando a terceira tribo ariana foi expulsa, o Papa pôde estabelecer então o seu poder. Em cada cidade havia um bispo, e esses bispos começaram a considerar o bispo de Roma como sendo o mais importante. E um decreto publicado pelo imperador Justiniano, em 533, declarava o bispo de Roma o cabeça de todas as igrejas. E a partir de então, os bispos começaram a chamar de pai deles, em italiano, Papa. E foi assim que surge o sistema papal, em fevereiro de 538. Este quarto animal representava o Império Romano. Mas no meio das nações da Europa, surgiu um chifre pequeno, ou seja, um poder pequeno, aparentemente pequeno, e ele foi crescendo, e ele derrubou 3 daqueles 10 primeiros chifres. E aqui diz que ele seria diferente dos demais. Era também um poder religioso, por isso era diferente dos 10. Proferirá palavras contra o Altíssimo, porque ele era um poder civil religioso. Ele reivindicaria o poder divino. Ele reivindicaria o direito de ser adorado. Ele reivindicaria o poder de mexer com a própria lei de Deus, os 10 mandamentos. Destruirá os santos do Altíssimo. Existe um poder na terra que durante a Idade Média, chamada de Idade Escura, matou mais de 50 milhões de homens e mulheres cristãos. Cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Aqui a profecia está falando de 3 anos e meio proféticos de perseguição, de supremacia papal. É a supremacia papal da Idade Média. É este poder que é reconhecido na terra hoje. É diante deste poder chamado o papado que reis, rainhas, líderes, governos, todos se ajoelham, todos veneram o anticristo, aquele que está contra Cristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo, querendo parecer Cristo.